Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. Rumo ao 10k aí, estamos no corre, então se puder seguir e mandar para um amigo seguir também, a gente agradece. No episódio de hoje vamos falar sobre real valor do Bitcoin, características que não sofrem com volatilidade. E comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Você me encontra no X, no Twitter, no @investidordesk, no final é DSC, porque não coube descentralizado. E, cara, é um problema muito sério que acontece com muitas das pessoas, é que elas não entendem o que é o Bitcoin e, com isso, elas reclamam da volatilidade. Então, para quem às vezes, ainda não comprou essa ideia de tudo, precisa entender que a volatilidade no Bitcoin ela é comum, mas a gente sair de mais de 100 mil dólares e bater lá em 80 não é um problema, não é ruim e não é alarmante, porque ele mantém diversas características que não sofrem com essa volatilidade. A gente vai falar disso nesse episódio. Veja bem, não entendeu o verdadeiro Bitcoin. Felipe, o maximalista. Eu ganhei meu bonezinho do Clube do Maximalista quando o Leta me deu. Então, tá usando, né? Botar a camiseta. É muito complicado. Eu já abro com um problema que eu considero ser o principal. É muito complicado medir uma ferramenta que supostamente dá soberania ao indivíduo através da sua precificação em uma moeda fiduciária que não te dá soberania nenhuma. Esta medida de dito sucesso, ela é muito complicada. Porque o que a gente, por exemplo, vende no nosso curso Fold é o seguinte: mais importante do que você ter 1.000 numa conta de banco, onde em qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer suspeita, não precisa nem ser um juiz a fazer isso. O próprio banco bloqueia teu acesso, o valor que você pode transferir, por uma série de regulamentações arbitrárias do teu dinheiro. Então, o curso Fold vende o seguinte: é melhor, ao invés de você ter esses 1.000 numa situação dessa, é você ter 900, onde você pode movimentar a hora que quiser, quanto você quiser, e de preferência deixando o mínimo de rastro possível, ou praticamente inviabilizar um rastreio, dado ao alto custo que seria. Esse tipo de soberania e esse tipo de visão, ele é muito difícil, ele é muito raro no mercado, e a precificação dele é quase nula, porque as pessoas de fato não dão valor a isso. Essa é que é a verdade. Nós vivemos numa sociedade prontinha para trocar liberdade por uma pseudo-segurança, e no final das contas não ganhar nenhum dos dois. E se você discorda disso, volta no tempo 5 anos e olha o que foi a pandemia, onde as pessoas trocaram sem qualquer maior alarde muito da sua liberdade individual em troca de uma pseudo-segurança que sequer tinha sido testada, que sequer tinha sido com dados de que funcionaria. As pessoas simplesmente trocaram. Elas ficaram em casa, elas usaram máscaras, elas usaram
protocolos recém-criados, vacinas experimentais, com zero follow-up de efeitos colaterais, de danos, elas simplesmente usaram, porque disseram para ela fazer. Então, o mundo fiduciário, ele não precifica muitas características que a gente considera fundamental para a soberania do indivíduo. E isso é um grande problema quando a gente fica falando de preço do Bitcoin e até mesmo da sua capacidade de reserva de valor, porque ela é altamente volátil, porque ela é interferida por outros sistemas e ela é medida por uma régua, não só uma régua de impressão de dinheiro, mas uma régua que não está nem aí para alguma dessas características que não sofrem com volatilidade. Certo? Com certeza. O que eu penso, né, que para fins de aferir o Bitcoin, nesse sentido, é que fica difícil porque nem todo mundo tem o mesmo viés, né? Passou pelas mesmas experiências, talvez, né? Que pode fazer com que a pessoa dê valor ou não para bens como, por exemplo, Bitcoin. Mas, ainda assim, né, a grande ideia, a minha ideia, né, nesse episódio é conseguir mostrar, né, esses quesitos ainda assim, né? Enfim. Cara, a principal coisa que eu acho que, por mais que o Bitcoin tenha a volatilidade que ele tem, né, porque ele sofre com esses outros sistemas, como você falou, né, sistemas que muitos deles são fiduciários, a inflação da moeda que você usa para comprar o Bitcoin, por exemplo, é uma coisa que influencia demais nisso. O que ele tem, né, que eu acho que é muito válido, que dá um valor para ele, independente do preço, independente da cotação e tudo mais, é esse primeiro quesito, que é a impossibilidade de você inflacionar ele. É a impossibilidade de algum governante chegar e falar assim, ó, pessoal, tá na hora da gente emitir um pouco mais de Bitcoin porque teve uma pandemia, por exemplo. Então, essa inflexibilidade dele, nesse sentido, é interessante porque quando você permite essas medidas emergenciais de governo, sempre aparece uma emergência. Tudo é motivo para você fazer alguma coisa. É estado de sítio, é Covid, é pandemia, é um monte de coisa que vai fazer com que crie-se uma situação excepcional onde você possa fazer tal coisa que antes não dava. E a inflexibilidade, no caso do Bitcoin, em fazer isso, em aumentar, por exemplo, o estoque, um dos exemplos, né? É um ponto que eu acho favorável nisso daí, que ainda sofre, foi como você colocou, sim, sofre, ele ainda tem essa variação, ele ainda sofre de volatilidade. Mas o fato de que, por mais que ele sofra flutuações no preço, não muda o fato de que ele continua sendo útil dessa forma, que ele continua podendo ser usado assim, é uma das várias, né, características que a gente vai falar, que fazem com que, sim, que fazem sentido com que você tenha, com que você compre, com que você continue comprando, e muitas das vezes que talvez só $100 mil não significa que ele está caro. Porque, assim, como que você precifica a habilidade dos políticos que está no poder no Brasil criar mais ou menos moeda? Não tem como, é muito difícil. Então, como que você precifica a habilidade de um ativo internacional não poder ser manipulado politicamente? Também é uma coisa que você deveria avaliar. É difícil de precificar isso. Para algumas pessoas vai valer mais, para outras vai valer menos.
Mas ainda assim é uma característica que está muito além da volatilidade, que foi o que eu falei, que pode cair de 105 para 80 mil dólares, que não afeta essa possibilidade, não afeta o fato de que isso é um valor inerente, né, na ferramenta. Então, assim, já começa por aí, né? Esse é o primeiro. É impossível a gente dissociar o que seria preço desta característica do preço das restantes, né? Medir o preço, por exemplo, e isso medir o valor, e isso é individual, do que é para cada um que está ouvindo a possibilidade de movimentar quanto quiser, a hora que quiser, sem fronteiras no mundo inteiro, por uma taxa normalmente muito honesta. Às vezes não, às vezes é uma taxa abusiva. Né? Mas qual que é o valor disso para você? Este valor é suficiente para você tolerar algo que saia de 100 e tantos mil dólares para 80 mil em 2 semanas? Se é importante que você entenda outras questões que levaram, por exemplo, a você fazer uma compra lá nos 30 mil, porque lá você via mais potencial deste valor do que desse preço, pelo valor que você dá, do que você hoje, ou você no 100 mil comprar, né? Acho que esse preço está esticado, tende a cair em breve, e o valor que eu dou para isso é menor do que esta soberania de dinheiro. Vou ficar num dinheiro um pouco menos soberano, dentro dessa escala, esperando oportunidades de compra melhor, em preços melhores para ter essa soberania. E este jogo, ele é difícil e complicado de lidar. Né? Por exemplo, um exemplo muito bestinha do que, né, assim, até desviando um pouquinho de Bitcoin, mas ontem eu estava, né, quando a gente minera, principalmente para aquecimento, também não estou olhando só rentabilidade, mas olhei que ontem a segunda maior moeda que rendia era Monero. Apesar da primeira também ser uma com foco em privacidade, em termos de market cap e consolidação de mercado, é melhor eu ter Monero do que ter essa segunda que eu dero, por exemplo, que paga mais. Mas a diferença não é tão grande. Então, nesse ponto, é melhor eu estar numa moeda que paga um pouco menos, mas que me dá praticamente as mesmas características e é melhor precificada no mercado em relação a essa privacidade. Vou manter em Monero? Não necessariamente. Posso ir para dólar, posso ir para o próprio Bitcoin, né? O ASIC que eu tenho não é rentável de forma nenhuma, é menos rentável do que fazer isso via CPU hoje. Então, são situações que a gente muda por entender que o preço atual e a rentabilidade atual de alguma coisa vale mais a pena você estar em A do que em B pensando em fazer swap para A de novo ou swap para C. São pequenos detalhes que a gente vê de valor que muitas vezes dissociam do preço no momento. E eu acho que esse é o pensamento importante para quem pensa em liberdade e soberania. É você dissociar o preço do momento do valor das características que você busca naquele determinado ativo. Outro exemplo também, ouro. Né? Seja stablecoins de ouro ou o próprio ouro físico. Eu creio que o ouro físico, há um ano atrás, ele era muito mais... Ele tinha um preço muito mais atrativo, dado as possibilidades de acontecimento do mundo, do que ele tem agora, nesse momento. Não que eu não veja
ainda uma valorização do ouro, mas, né, um aumento de preço, de precificação de ouro, mas o momento mais propício, numa janela de 5 anos, eu creio que ficou no ano passado em relação a este ano. Posso estar errado? Posso estar errado, mas os acontecimentos que tinham, né? Uma troca de presidente na Casa Branca, essas coisas, essas instabilidades já foram superadas e elas tendem a fazer mais preço no ouro do que na moeda americana, que historicamente sempre se comportou de uma maneira distinta. Apesar da gente estar vivendo um momento agudo, né, neste momento, em termos de dólar perdendo valor, inclusive com o euro tendo uma relativa forte valorização, né? Assim, entenda relativo, porque a gente fala do real, que muitas vezes deprecia 3%, 4% num dia, e isso se perpetua. Não é assim que funciona num par euro-dólar, mas nós saímos de patamares bem mais baixos, de praticamente 1,02, e já estamos em 1,08, né, no momento da gravação. A gente está fazendo esse dia 7 de março. Então, já é uma diferença relevante para moedas tão grandes, e o próprio ouro também atingindo próximo a máximas históricas. Já estamos ali sonhando com ouro a $3.000 a onça, que é um momento muito menos propício do que foi há um ano atrás, que a gente estava falando de um ouro chegando a $2.000. Então já houve uma corrida de valorização e o risco-retorno já não é mais o mesmo, né? Isso pensando, claro, em situações do tipo, um pouquinho além do pensamento dicotômico maximalista, pensando que não existe uma solução perfeita, não existe um ativo perfeito, existem bons momentos de entrada e bons momentos de saída, né? Que eu gosto muito, por exemplo, do Voepa, né, em relação ao tratamento que ele dá a projetos de criptomoedas e afins, que é: se você fez 100%, venda metade e pegue o seu capital de volta. E a partir disso você vai especulando. Se subiu mais 100%, venda metade. Subiu mais 100%, venda metade. Diminua a sua exposição, maximize. Não pense em maximizar o extremo o seu rendimento, mas sim fazer esse rendimento de uma maneira pensada, né? Programada, para que você tenha retorno sobre seu investimento, seu capital, precificado em dólar sempre. Eu acredito que isso seja uma boa estratégia, e essas características que não sofrem essa volatilidade, você vai fazendo os seus aportes e alocações a partir disso, a partir desse seu retorno de investimentos, e aí sim você pode ter um ativo em que você acredita muito mais no longo prazo e pretenda ficar nele mais a longo prazo, fazendo aportes diferentes dos aportes que você faz pensando em retorno fiduciário. Faz sentido, não faz? Faz, pô, claro que faz, porque, né, independente de para onde você for, né, mas você sair dessas coisas mais especulativas, né, para fazer o lucro e tal, eu acho que é válido. Sim, é o que eu faço. Ou até ter coisas mais especulativas, né? Fazer aportes no Bitcoin, mas um aporte do dinheiro de parte do teu lucro que você já precificou, sabe? Já teve o seu retorno, e aí você está vendo isso porque eu acredito nisso a longo prazo, e esse é um dinheiro que faz parte da minha segunda, né, do meu primeira onda de lucro de fato, e não de capital, mas de lucro de fato. E aí eu faço esse rebalanceamento de carteira, né, tiro o dinheiro que eu investi, né, então você fez seu DCA lá e você gastou R$10.000, né, ou $10.000 ao longo do tempo.
Você retira esses 10 mil dólares, fica com esses 10 mil dólares, por exemplo, em um SDT, né, sei lá, né, a gente usa esse dinheiro ou faz não sei o quê, e esse capital todo, que hoje vale 30, 40 mil dólares, aí você decide o que você faz com o teu, né, vou manter tudo em Bitcoin porque acredito tudo em Bitcoin. Ok, é uma possibilidade, mas você já tirou o dinheiro que você fez o aporte, que veio do mundo fiduciário, por exemplo, e você fez o aporte, né? É o dinheiro que você, sei lá, precisa para gastar ou para reinvestir em um outro momento mais adequado, mas você tira ele fora e a partir disso você cria estratégias mais interessantes para pensar e poder ver estas características que não sofrem com a volatilidade, que dão valor ao Bitcoin, não preço, muitas vezes joga até contra o preço, dependendo da situação, mas você ter isso e falar, pô, isso aqui é Bitcoin que eu peguei de graça, se ele for a zero, eu tô no 0 a 0. É uma gestão boa, né? Falando de um ponto, né, que é interessante que às vezes, que certamente é uma característica que não sofre com a volatilidade, mas que foi o que o Hugo falou, às vezes ela traz mais preço ou afasta mais o preço, né? Mas que é importante a gente falar aqui, no caso do Bitcoin, uma coisa que traz valor para o Bitcoin é a clareza regulatória acerca de como ele funciona. Na verdade, a clareza regulatória não, né? Na verdade, é o fato dele estar isento a toda e qualquer lei em todo e qualquer lugar do mundo que possa vir a ser criada. Então, a gente estava falando, né, de coisas que acabam agregando e dando um valor, porra, que não pode ser tão precificado, e essa é uma delas, né? Você vai entender melhor até o final do episódio, mas eu já vou dar alguns bons exemplos aqui, né? O que acontece? O Bitcoin ele funciona numa rede descentralizada que ela funciona independente do país A ou B querer aceitar o Bitcoin. Não é porque o país tal aceitou o Bitcoin que, não, agora entrou um influxo de Bitcoin nos navios, né, que vieram para o país. Não, não é assim que funciona. O país aceitar ou não faz diferença. Uma pessoa que está naquele país, ela pode ter acesso ao Bitcoin da mesma forma que ela tem acesso a um software, a um computador, a qualquer coisa do tipo, sabe? Então, é muito simples. E qualquer lei que seja criada por esse país, né, visto que dos mais de 200 países que temos no mundo, alguns são muito totalitários, outros são pouco totalitários e mais livres. Independente da lei que for tomada, você tem uma rede que funciona, independente da lei. Ela não trava sua conta, independente da lei. Ela não limita o seu saldo ou quanto que você pode enviar com base no seu score no SPC ou coisas do tipo. Não existe esse tipo de coisa. Então, é uma característica que, na minha perspectiva, traz muito valor para o uso do Bitcoin e que, mais uma vez, a volatilidade não muda isso. O preço pode subir, pode cair, que essa característica é uma que vai se manter. Então, você vê gente na Venezuela usando Bitcoin, você vê gente na Coreia do Norte usando Bitcoin, nos Estados Unidos, no Brasil e por aí vai, porque você tem cada vez mais, e até na Europa, né, um grande exemplo, porque agora está vindo a Mica, né, e vai extinguir o SDT em várias corretoras, ou pelo menos assim, vai exigir, né, uma mudança diferente lá na regulamentação e tudo mais, e aí você tem essa dificuldade, mas o Bitcoin funciona independente disso. É um outro ponto, né, que eu gosto de falar, que é uma coisa que traz valor para o Bitcoin e que, cara, pode estar 100 mil, pode estar 80 mil, é dentro, entendeu? Não está errado. Enfim, esse era um ponto. Deixa eu achar outro ponto também aqui. Nossa. Existe muita coisa oculta
no Bitcoin para você ver que não está no preço, né? Existe muita coisa oculta, cara. Sim. Que a gente precisa colocar no valor subjetivo, e isso é totalmente individual. Não adianta ficar... vai dar tudo certo, é você que não estudou o suficiente, é isso. Para enquadrar numa visão e numa narrativa. Este valor é individual, e assim como nós fizemos um episódio anterior sobre libertarianismo, eu não sou ninguém para dizer ou representar o que você deve entender sobre determinada coisa ou valorizar sobre determinada coisa. E acho que esse é um ponto fundamental para entender que esse valor real, ele emerge das características de cada indivíduo e das necessidades dele, né? É claro, vai da pessoa, né? Mas igual eu falei, né? Mais pro fim a gente vai falar isso, mas Tá, deixa eu já introduzir outro tópico que vai ficar mais claro o link que eu quero fazer. Uma outra coisa que eu acho, né, que agrega valor no Bitcoin, independente da volatilidade, é a facilidade, né, a liquidez que a gente tem com ele de você movimentar, né? Você meio que comentou isso no início, né? E é uma coisa que vem, assim, meio que junto com a parte das leis, né, da regulamentação, que é o fato de você não ficar, às vezes, limitado em transacionar caso venha, né, uma lei, uma norma, uma qualquer outra coisa posterior que acabe fazendo isso por você. Então, assim, já tô falando isso, né, meio que pensando na nossa notícia, né, mas pensa um belo exemplo disso, né, e eu falo isso no Twitter abertamente. Pensa no caso do Pix. O Pix, ele limita o quanto que você pode mandar. Há pouco tempo atrás a gente teve, né, aquela resolução da Receita que ia monitorar a Pix, ia meter imposto em todo mundo. Cara, o fato de você transacionar em Bitcoin, por exemplo, né, se fosse o caso de você ter liquidez em Bitcoin, poder mandar e receber em Bitcoin, e isso não poder ser feito com você, cara, isso, sim, não tem como você precificar isso. É uma coisa que eu acho que agrega para o real valor do Bitcoin, que é válido ele estando a 50, 80 ou 100 mil dólares, ou 500, não faz diferença. O fato de você poder fazer isso, esse tipo de uso, movimentar sem que você seja taxado, sem que você tenha que pagar imposto sobre esse valor, é assim, porra, absurdo, fora de cogitação. É uma parte, né, um dos grandes valores que eu vejo, e assim, faz muito sentido, né, que você tem, independente do preço que ele tá. Era só mais um ponto que eu acho que fazia sentido. Uhum. Eu acho que essa dissociação de preço atual com valor, ele é importante de ser feito, especialmente em momentos, por exemplo, você vai utilizar a rede de pagamento. Não importa o preço no momento? Não. Né? Se você vai fazer essa... É que aí entra a confusão comum, né? Mas aí eu vou comprar agora, eu vou pagar o que foi, não sei o quê. Não, você tem que entender, você tem que diferenciar o que é o Bitcoin que você faz holding, o que é o Bitcoin que você utiliza naquele momento na rede de pagamentos. São duas instituições completamente diferentes e que a limitação intelectual da plebe 80 não consegue, extrapola, né? Aí fala assim, mas eu vou pagar no futuro que seria equivalente a uma casa num café e não sei o quê. Olha lá o cara que pagou 10 mil bitcoins em 2 pizzas. Ele utilizou a rede de pagamento. No momento em que ela era a rede de pagamento, foi só isso que ele fez. Valia naquele momento aquilo. Mas se ele tivesse feito holding, cara, ele poderia e deveria ter feito holding, se ele acreditava no projeto a longo prazo, com outra quantidade de Bitcoin. Né?
Ele poderia, assim que saiu cotações, e ter lá comprado mais Bitcoin. Não é esse o ponto. As pessoas confundem a rede de pagamento de Bitcoin com o preço que aquilo vai fazer daqui 10 anos, com o preço que aquilo vai ser daqui em 2140. O nego não vai estar vivo até lá. E fica pensando numa janela temporal de como se fosse um estado, né, que vai durar séculos, ou dura séculos. Eu acho que esses tipos de ignorância precisam ser apontados e corrigidos para que se entenda, por exemplo, este valor real que não sofre com volatilidade. Utilizar a rede de pagamentos do Bitcoin, seja ela uma Layer 1, né, que você recebe o seu pagamento por Bitcoin e precisa ou converter ele para fiduciário ou utilizar ele como pagamento em outras situações, ou a própria rede Lightning, você precisa estar com isso muito claro e entender que este valor desta rede de pagamento é uma rede não fiduciária, com muito menos controle estatal, com um custo muito maior para o atacante, né, ou para o ente coercitivo exercer a coerção sobre você. E isto é um valor importante e deve ser utilizado e que independe do preço. Independe se ele cai 5 mil em um dia, 5 mil dólares, 10 mil dólares num dia. Isso independe, porque você está fazendo no momento do pagamento. O que a pessoa receber naquele momento, a partir daquilo, se ela quer manter o Bitcoin, é o risco dela. Se ela quer converter o Bitcoin, é o risco dela, é a prerrogativa dela. A gente está falando do meio de pagamento. Isso é algo não precificado. Não sofre volatilidade, porque a gente está falando de momento de compra ou de conversão, de swap e utilização da rede de pagamento. É isso que a gente está falando. E isso não é volátil, e isso coloca um valor no Bitcoin que é totalmente pessoal. Algumas pessoas valorizam isso mais do que outras, algumas pessoas utilizam isso muito mais do que outras, e normalmente, é engraçado, normalmente são as pessoas ditas shitcoiners que utilizam muito mais a rede de pagamento do que os maximalistas puristas que ficam olhando apenas a reserva de valor. Uhum. Né, o hold eterno, segurar para sempre o mão de diamante, sendo que poderiam momentaneamente explorar a rede de pagamento e deixam uma enorme capacidade ociosa que permite, por exemplo, que se coloquem JPEGs de macaco no lugar onde seria assinaturas e uso de uma rede de pagamentos como a Lightning Network, por exemplo. Cara, com certeza. Bom, um outro pontinho só que eu queria falar aqui. Portabilidade é um ponto que eu tinha separado aqui para falar sobre o real valor do Bitcoin, uma coisa que eu acho que é válida, pelo menos assim, para mim, é algo importante. Que a gente fala, né, nas características de uma moeda, né, a moeda ser pouco volátil, confiança, meio de troca, valor estável, etc., né, a gente fala de portabilidade. E eu queria citar a portabilidade porque teve alguns comentários, né, meio que contrários a isso no Twitter. Me responderam, né, falando que Bitcoin é muito difícil para você usar, que para você guardar, parará, usar carteira é muito difícil, aquela coisa toda, né? Enfim, não vou ensinar ninguém a usar carteira aqui, mas eu gostaria de deixar a minha fala, né? Dentre as várias características que a gente está falando aqui, né, que agrega valor para o Bitcoin, a possibilidade da portabilidade dele ser como também é uma coisa que você não consegue precificar. Por quê? Vamos lá. Uhum. Foi a primeira coisa que o Hugo falou. A conta no banco com R$1.000. É melhor você ter R$1.000 na conta do banco, mas sabendo que ele pode travar, que o Pix pode mudar, que o banco fechou, alguém faliu, etc. Ou você ter 900 ou 800
num lugar que você sabe que você consegue movimentar independente da situação. É pessoal, tá? A resposta que vai ser dada nisso. Depende muito da sua vivência e tudo mais, da sua experiência. Mas ainda assim, eu acho que faz muito mais sentido você ter em algo que seja livre, mesmo que seja menos valor. E aí a gente fala de portabilidade no sentido de que o Bitcoin permite com que você porte ele, que você tenha a posse efetiva dele, de uma maneira que não é simples, eu entendo, exige muito cuidado, exige treino, exige alguns detalhes que a gente traz para você lá no curso Fold, por exemplo, mas você consegue aprender isso sozinho, você consegue fazer isso sozinho, e principalmente, quando você faz isso bem feito, você não depende de outra instituição. Isso é uma coisa que traz um valor enorme que não pode ser mensurado, porque você não precisa depender de um banco, o qual precisa de aval do Estado. Você não precisa depender de uma entidade privada que, se sofrer alguma intimação do juizado tal, vai ter que entregar os seus dados. Então você começa a ter um nível de liberdade extremamente alto e a portabilidade ela fica muito mais facilitada. Eu posso levar o meu Bitcoin comigo para a Rússia, para a Ucrânia, para o Japão, e ninguém nunca nem vê isso sendo feito. Porque é muito simples de ser feito. Existem várias formas de você fazer isso. É o tipo da coisa que você não consegue fazer com ouro físico, por exemplo. Não estou criticando o ouro, é só um detalhe. Realmente você não consegue pegar, $1 milhão em ouro físico e levar com você no bolso para o Japão. Não dá. Você não consegue fazer isso com dinheiro, cash. Você não consegue pegar $1 milhão, colocar no seu bolso ou nas suas malas e levar para o Japão, por exemplo. Não dá. Você vai ter problema. Problemas até fiscais, talvez, né? Você até pode conseguir, mas o custo disso é elevado. Exatamente, você pode fazer, mas assim, você vai ser indagado quando você está saindo do Brasil, se você pagou imposto nesse dinheiro, mais um monte de coisa, e quando você chegar lá no Japão, talvez também, né? Por exemplo. E você também poderia fazer isso com dinheiro que está no banco? Sim, talvez poderia com mais facilidade, né? Talvez o menos problemático de todos, porém, você vai ter que ter uma conta bancária que aceita a moeda do Japão, você vai ter que transferir de uma conta bancária brasileira para uma de lá, você vai ter que ter o banco, você vai ter que ter um intermediário, paga uma taxinha do banco, paga isso e aquilo. Muitas das vezes, a conta que você tem, ela limita a quantidade de envio que você pode fazer. As contas internacionais, elas limitam ainda mais a movimentação que você pode fazer para envio e para saque. Então, assim, você tem muitos limites, né, para você fazer não só a questão de transação, que a gente já falou, já passou, mas a questão de portabilidade. Porra, eu tô mudando para o Japão, tô indo embora para o interior do Japão, quero sumir. Cara, se você tem $1 milhão em patrimônio no Brasil, muito bem diversificado, muito bem estruturado, etc., você não consegue pegar esse negócio todo em um mês e ir embora. Você não consegue fazer isso. Uhum. Então, assim, você pode ir embora com o patrimônio aqui e ir mexendo de lá? É claro que pode, existe internet. Só que você vai ter essas dificuldades e você não tem essa portabilidade, né? Até porque o investimento seu que está no Brasil, ele está no Brasil, ele não está com você, não é você que está portando, né? Ou que está nos Estados Unidos também não é você que está portando. Então, assim, existe essa pequena nuance que eu acho que faz muita diferença para você avaliar também como outro critério que também traz um valor muito grande para o Bitcoin. São valores, assim, que na minha perspectiva, né, claro que não são todos, tem mais coisas, mas são valores, assim, bem sedimentados que, para quem está começando, às vezes, nesse meio, precisa entender que talvez, assim, o Bitcoin, ele não está só em você ir lá na Binance e comprar Bitcoin porque você sabe que o númerozinho sobe. Existem outros critérios que são esses que a gente elencou nesse episódio, por isso eu até falo, né? Cara, conhece alguém que está começando, que está mais ou menos na dúvida, nas ideias? Manda esse episódio aqui para o cara começar a ver
e expandir o raciocínio dele para esses outros quesitos que são interessantes de serem avaliados ao comprar Bitcoin, que não é somente o dinheirinho subir. Então, assim, tem outros quesitos, é claro, mas esses são o que a gente acha principal. Pelo menos da minha parte, né? Uhum. Vamos para a notícia? Cara, vamos lá. Notícia. Chaves Pix de pessoas e empresas com situação irregular na receita serão excluídas, decide o Banco Central. As chaves Pix, deixa eu achar aqui quais são os casos. Os casos onde o CPF da pessoa esteja na situação suspensa, cancelado, titular falecido ou nulo, não pode mais ter chave Pix, tá? E o CNPJ suspenso, inapto, baixado e nulo também não pode mais ter Pix. Então é uma nova regra do Banco Central, em conjunto com a Receita Federal, onde eles decidiram, né, por sei lá que motivo, eles devem achar que isso é bom, não sei para quem, deve ser para eles, né, para fins de ganhar dinheiro, porque para o povo nunca é, óbvio. E eles vão cortar, vão cancelar a possibilidade dessas pessoas, e tanto jurídica quanto física, de ter chave Pix, né? A gente já falou aqui há um tempo atrás que você só pode ter chave Pix se essa chave Pix for atrelada a um CPF, um CNPJ, e agora não são todos os CPFs nem CNPJs, né? Eles estão limitando ainda mais esse tipo de funcionalidade. Já falamos aqui, né, diversas vezes o quanto que o Pix é uma ferramenta de controle social muito igual ao real digital, ao Drex, né, ou qualquer outra moeda de CBDC, por exemplo. Só que as pessoas não veem isso, elas não entendem isso ainda. A gente verá muito sofrimento e ranger de dentes quando isso apertar, porque isso vai apertar, e não adianta você querer se preparar na hora que o negócio apertar. Não adianta, tá? Você tem que estar vindo se preparando, porque você não consegue pegar patrimônio seu e transformar, talvez, em Bitcoin, né, que vai te dar esses benefícios que a gente falou hoje, quando você tiver já com o Pix suspenso, ou você não tiver com o Pix suspenso, mas você está com medo disso acontecer, só que o seu limite diário de Pix é, sei lá, R$2.000. Então, assim, não adianta, você tem que começar a se cuidar, porque tá fechando o cerco, o controle social está ficando muito grande, e não é questão de você está de acordo, de acordo com a lei, eu não sou criminoso nem nada, não é questão disso. É questão de que o Estado cria situações onde você é considerado criminoso mesmo não tendo agido contra a propriedade privada de ninguém. São os crimes sem vítima. E tá cheio disso. Exato. Isso fala muito da característica, né, que não sofre o valor real do Bitcoin, que é essa capacidade da rede de pagamentos, né? A gente está vendo um ente estatal diminuindo o acesso a uma rede de pagamentos dele por medidas que podem ser justas, podem não ser, mas ele ter o poder de fazer isso, né? A gente fala, né, o Drex, ele é uma CBDC de atacado, né? No momento atual, ele é focado em instituições, em Banco Central, com bancos e uma rede de liquidações. O que seria ruim e pior para a população seria uma CBDC de varejo, onde o Estado controla a emissão e tudo da moeda, e bloqueios e tudo do varejo. Eu acho que o Brasil não precisa, porque o Pix funciona como uma CBDC de varejo. Ele já funciona na prática. Por mais que ele não seja, ele já funciona na prática. E o uso e adoção das pessoas só dão a ele mais poder de controle ao Estado, como vem acontecendo. Então, é lógico que esta medida, se você analisar, ela é de fato mais restritiva para pessoas que aplicam golpes? Isso é importante? Mas não é este controle que deveria ser feito. O controle não pode estar no meio de pagamento, ele tem que estar na coerção, que aquele indivíduo olhe e fala assim, cara, não vale a pena atacar desta forma.
Porque uma vez que eu sou pego, sei lá, a minha punição é grande, né? O que coloca tantas pessoas no crime é a baixa punibilidade desse crime. É o cara ter sucesso várias vezes até a hora que ele ser pego, e quando ele é pego, a pena dele é muito pequena, né? A punibilidade dele é muito baixa. Então, eu não acho que a ferramenta tenha que coagir tanto nesse sentido. É óbvio que tem que haver um programa automático para que pessoas mortas não tenham chave Pix, né? Porque isso é vinculado à vida da pessoa, ao CPF e tal. Então, isso é importante. Eu acho que esse sistema realmente deve ser conversar com ele, mas você proibir uma série de coisas porque você não pagou imposto aqui, então eu não deixo você utilizar minha rede de pagamento. Que vítima foi feita em relação a não pagamento desse imposto? Muitas vezes um imposto injusto, né? Então, eu acho que é isso. Esses são exemplos de um valor do Bitcoin que não sofre com volatilidade e que deveria ser melhor precificado pelas pessoas, mas não só precificado, mas assim, valorizado pelas pessoas, que é diferente de precificação. Né? Fechou. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio. Lembre-se de deixar seu like, seu comentário, e enviar esse episódio para alguém que precisa entender essa diferenciação entre valor e preço, porque aí deixam os aportes e a exposição ao Bitcoin muito mais segura e muito mais tranquila, independentemente dessas oscilações grandes que tem havido no curto prazo, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.